Ela diz aqui, bom dia, eu assisto sempre que dá o Manhã Boa Nova. Gostaria muito que fosse debatido o assunto sobre tecnologia, trabalhando com os alunos, né? Que ficou aí uma responsabilidade para o professor na educação das crianças, ter que ser psicológica também. Enfim, orientar esses alunos sobre as escolhas. Como se o professor fosse dar conta de tudo, como que o espiritismo poderia ajudar, né? Se os professores também têm sua vida, seus problemas, depressão. É a Daniela de Itaberá, interior de São Paulo. O que você acha, Elaine? Eu acho que o processo pedagógico ganhou algumas ferramentas, mas a questão do mestre e aluno é a mesma, questão moral, né? Uhum. Ela não precisa ser a Mulher Maravilha da educação, mas colocar aquilo, o que elas têm um discernimento, ela sabe o que ela deve ensinar para os seus alunos, né? A gente sabe que às vezes para determinadas famílias acessar determinados sites não tem problema, para outros tem. Alguns colocam uma restrição de ter um celular com determinada idade, outras famílias não. Isso vem muito de casa. Agora, o papel do professor é fazer essa orientação, funcionar como talvez um mediador, mas passar o que é bom, passar o que é bem, o que é do bem, né? E cada um tem as suas escolhas, o seu livre-arbítrio. Eu acho que ela não pode querer carregar toda essa responsabilidade. Uhum. Ela tem que fazer com amor a parte que lhe cabe como professora, como mestre. Isso não mudou, isso nunca vai mudar. Isso é um aprendizado novo, né? Para todos. A tecnologia, a gente já falou bastante em alguns programas sobre isso, né? A tecnologia vem invadindo os lares e cada vez mais coisas novas surgindo. Antigamente a gente tinha que aprender a fazer assim. Hoje as crianças já nascem com o dedinho assim, né? Saber. E é tão bonitinho que eles estão nas televisões mais antigas, mesmo, e vai com o dedinho. Eu falei, essa aí não é assim. Já viu isso? É muito bonitinho. Então, na verdade, é um aprendizado. Só que esse aprendizado, ele não é só dessa geração. A gente vem num processo de aprendizado ao longo de muito tempo, né? Pra vocês terem uma ideia, o William James, que era um psicólogo americano lá de 1800 e pouco, 1900, nós estamos falando de 2 séculos atrás, né? Ele cunhou uma frase fantástica. Ele diz que a verdadeira sabedoria, né, é a arte de saber escolher o que ignorar. Olha que interessante. Legal isso. Significa que você pode ter as informações, mas que o verdadeiro sábio é aquele que sabe o que ignorar. Então isso a gente tem que ensinar para as crianças, tem que ensinar para os jovens. Nós temos que aprender. É o que Paulo de Tarso falava, né? Nem tudo que é lícito me convém. Me convém. Então, ó, você vê que são coisas, né? Meio que se repetem, né? O que é que muda? Só a forma. É cíclico. Né? E se repete. E qual é a forma atual? É esse mundo, essa enxurrada de coisas que estão vindo, né? E que a gente não está sabendo como trabalhar. Ó, o que não dá mais é para que as escolas mantenham os padrões que tinha antes. Você mantém um aluno lá, numa aula, um quadro negro, professor, 1 hora. Não dá, né? Quem é que aguenta num mundo hoje com essa velocidade toda, com as informações? Então tem que se adequar mesmo. E a arte disso daí é saber justamente ensinar os alunos o que ignorarem, né? O que é bom e o que não é, né? E a humanidade, o ensino progride no mesmo passo que a humanidade. Então, se a gente for colocar lá nos tempos de Jesus, né? Como a gente falou de Paulo de Tarso, o que era uma aula, né? Um professor grego, um sábio, um filósofo grego que ensinava, vem trazendo a evolução do ensino ao longo dos séculos. Sempre vai ter progresso, sempre vai ter uma coisa diferente. A educação na época dos nossos avós era uma situação, na época dos nossos pais era outra situação, hoje é outra situação dos nossos filhos foi diferente e dos nossos netos serão diferentes. A educação progride ao mesmo passo que a humanidade vem progredindo. Então, nós, como independente da área de atuação, a gente tem que acompanhar essa evolução. Quando a gente não acompanha mais, a gente recebe o convite de retorno. Tem isso, lembra? Ué, uma hora nós não vamos voltar? Você já está demodé para esse novo modelo de planeta. Volte para... Sou terra de origem. Para a origem, volte para a origem. Eu posso fazer um comentário sobre essa... Não? O Edson sempre com seus complementos, né? Assim... Nós estamos, a gente sempre fala no programa aqui, e eu sempre insisto nisso, né, que a gente tem que se entender como espíritos, vivendo uma experiência humana. Né?
O dia que a gente tiver essa consciência, a gente vai começar a enxergar as coisas de forma diferente. Sim. Né? Então, por exemplo, eu posso ter saúde espiritual num corpo defeituoso. O corpo tem problemas, mas o espírito, não. E eu gosto de usar muito para falar disso do exemplo do gigante deitado, que a gente já falou em programas anteriores dele aqui, do Jerônimo Mendonça. Né? Poxa, o cara vivia entrevado numa cama, ele não tinha locomoção, né, motora, ele vivia deitado, era cego, mas tinha uma paz de força espírito, uma né? força, uma capacidade que impressionava as pessoas. Falava, puxa, como é que pode um homem nessa situação ter esse tipo de mentalidade, essa cabeça, essa forma de expressar as coisas? Ele era um exemplo disso que a gente está falando aqui. Espiritualmente falando, você está bem, o teu corpo pode até estar, né? Tá meio... Mas o que conta é o espírito. E se o espírito está bem, o corpo pode até estar mais ou menos, né? Mas o que importa é como você vai tocar como espírito. É porque tem essas situações de escolhas, né, das provas, que o espírito, ele vem com determinado propósito, né? Ele escolhe o corpo, né? De acordo com aquilo que ele precisa ou que ele se propõe, né? Então tem realmente, né, que você vê a Casas André Luiz sempre divulgando e falando esses espíritos, né, que tenham, até eu esqueci o nome agora do interno da Casa André Luiz, que fala na rádio a propaganda, não sei se é Julinho, que ele tinha um sonho de escrever um livro Bueno. É bonita essa história, né? É linda a história. A história do livro Bueno. também. Maria Cristina de Mogi das Cruzes, tá entrando em contato conosco, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Vanessa. Tudo bom? Tudo bem. Parabéns para você, Cláudio, para todos. Valeu. Aí. Parabéns por esse programa iluminado, que nos faz tão bem, nos fortalece. Vocês foram de grande ajuda para mim, para o meu filho, nos orientando em momentos tão difíceis. Eu assisto Amanhã Boa Nova desde o primeiro programa. Que legal! Nenhum. O meu café da manhã, a minha manhã toda é com vocês. Ah, que bacana, Legal Maria saber Cristina. disso. Que legal, a gente fica Eu feliz. que agradeço. O presente é nosso, viu? Gratidão. Eu sou muito fã aí do Edson. Obrigado, que legal. Sou querida. muito fã de você, viu? Olha que Obrigado. eu agradeço a Deus por ter tantos espíritos evoluídos, iluminados aqui junto na minha jornada, porque Que olha bom. o que eu aprendo com vocês, com a Elaine, Obrigada. Que quanta bom. coisa que eu também achava que o sofrimento fazia parte da minha vida, do meu aprendizado. E aprendi também com você, né? Você tem um filho especial, assim, não muito, mas uma bênção de Deus, que me enriquece muito. Quanta coisa que eu aprendi, quanto peso que eu tirei dos meus ombros, da minha caminhada, que eu achava que fazia parte. Vocês vêm com esse aprendizado claro, limpo, enriquecedor, e a Vanessa com essa alegria dela toda manhã, o Cláudio também. Olha, muito obrigada, viu? Não tem palavras para agradecer a todos vocês. Vocês nos ajudam muito, vocês salvaram muitas manhãs minhas. E eu agradeço, gratidão eterna, que Deus ilumine todos vocês aí. Gratidão é nossa. Por esse aprendizado, né? Muito Porque bom. Isso faz muito bem ao nosso espírito e a nossa jornada. E no luto que eu estou vivendo, né, da minha mãe, nossa, como vocês salvaram nossas vidas, viu? Muito obrigada. A gente que agradece, Maria Cristina. Obrigada por ter Legal ligado, demais participado. saber Foi disso. muito bom. Muito legal. Beijo pra gratidão é- você. Um abraço. Tudo de bom, Maria Beijo. Cristina. Um beijo. Obrigada, vocês também, viu? Que Deus ilumine a todos. Muitos anos aí. Valeu. Obrigada. Beijo grande Importante no coração falar. de todos vocês. Muito importante, né? E ainda mais falar sobre esse sofrimento, entre aspas, que ela
trouxe para nós a questão de um filho especial. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, Elaine? Tem tudo a ver. E como é verdadeiro o que ela fala, porque eu também, como uma ouvinte da Rádio Boa Nova, quantas vezes eu tive insights, eu solucionei questões ouvindo. Eu tenho um hábito há muitos anos, talvez seja por isso que eu esteja aqui hoje. Desde que eu sou adolescente, eu sintonizo a Rádio Boa Nova. Então você já era ouvinte antes de vir para cá? Muitos anos. Eu trabalhei em rádio, né, também, mas eu tenho o hábito até hoje. Eu entro no meu carro e ponho na Boa Nova. Então, eu escuto sempre, às vezes não dá tempo de escutar o programa, mas eu escuto trechinhos do programa. E eu aprendi muito ouvindo a Boa Nova, muito. Então, eu fui muito fã de Reinaldo Leite, de Adão Nonato, da Guiomar, que eu escuto a Guiomar Santana até hoje. Quantos comunicadores já passaram pela Rádio Boa Nova e trouxeram tantos ensinamentos pra gente, né? Ajuda, né? Ajuda demais, ajuda muito. É verdade. Muda a sintonia. E aquilo que a gente está falando de escolha. Então, a gente não tá legal, o que você vai fazer? Põe na Rádio Boa Nova. Porque você já entra naquela sintonia de amor, de aprendizado, você já muda o seu pensamento. Então, eu uso realmente a Rádio Boa Nova e agora com a facilidade de a gente poder ter no aplicativo. No celular. Tudo de então, bom. Quando eu tô no fórum lá com uma audiência de 3 horas de atraso, eu não fico xingando o juiz. Eu ponho meu fone de ouvido e ponho na rádio, na TV Mundo Goiás, na rádio. É verdade, são escolhas que a gente deve fazer. É verdade. Porque eu comecei falando no programa, Sim. questão de escolhas, né? Então, olha que interessante o depoimento da Maria Cristina, né? Como mãe de uma criança excepcional. A ótica que se tem sobre, inclusive no meio espírita, das mães ou dos pais de crianças excepcionais, é de que são devedores, é karma, tem que pagar, tem que sofrer. Eu já tenho uma ótica totalmente diferente, é a escolha das provas, né? Questões 258 até a 273 lá do Livro dos Espíritos. Né? Eu já vejo ela como uma heroína, Sim. como um espírito iluminadíssimo, guerreiro, preparado para vir, porque não é qualquer um. Não é qualquer um que tem. Aceitou essa missão de amor, Claro, né? E ela leva isso com amor, quer dizer. Então, na verdade, a gente tem que exaltá-la e não, né, colocá-la numa situação de culpa, de culpa, de inferioridade. Que é isso, pelo contrário. Que inversão de valores, né? Porque a sociedade julga aquela pessoa, às vezes olha para ela com menor importância e, na verdade, ela deveria ser muito mais valorizada. Ao contrário. Será que aí, você aceitaria, né, teria força para passar? Não é nem questão de aceitação. Você teria força? Né? Sim. A Márcia diz assim: bom dia, equipe linda do Manhã Boa Nova, parabéns. Hoje especial por este conteúdo do bem, que todas as manhãs nos contamina, entre aspas, com boas energias, ao contrário do que está normalmente por aí. Abraços de luz é o que o Edson disse das sintonias também, né, Edson e a Elaine? Das escolhas. Exatamente. E também tem participação pelo WhatsApp. Vamos acompanhar o recado da nossa ouvinte, Solange. Bom dia, Manhã Boa Nova, bom dia com muita alegria. 2 anos de muita satisfação, de muito prazer, de muito aprendizado, de muita luz. Eu sou muito grata por essa transformação que aconteceu nessa TV, nessa rádio. Foi a melhor coisa que aconteceu em nossas vidas. São manhãs de luz, de contentamento, de Cristo em nossas casas. Muita gratidão mesmo por todos, um melhor do que o outro. Gratidão para todos. Que maravilha! Gratidão. Até o galo e o cachorro, viu, falando. Nossa, a gente se emocionou aqui com a emoção, né, da Solange e a gente conseguiu sentir essa energia, Às vezes a gente não tem a dimensão, né, do impacto das nossas transmissões. Né? Isso só fortalece, né, o programa e perceber que o objetivo, né, esse programa existe para isso, né, e ter esse retorno do público, que eu falo, o retorno do cliente, a satisfação do cliente, traz mais essa força, né, para que a Vanessa e o Cláudio façam pautas ainda melhores, né, e fica sempre essa atmosfera tão boa que tem aqui. Edson?
Fantástico. Emocionado? A gente se emociona. É assim, eu já tinha essa dimensão, porque como a gente faz palestras, né, por aí a gente sabe o quanto que a gente pode influenciar de forma... O quanto a gente influencia. Então eu procuro fazer nas minhas palestras, as palestras que façam as pessoas se elevarem. Né, que elas possam, dentro do conhecimento espírita, não ficar nessa mesmice das culpas, das penas, sabe? Pelo contrário, né? Se elevar no entendimento espírita, que é para isso. A doutrina espírita é a doutrina da liberdade, né? De pensamento, e não te aprisionar ali nas coisas. Sim. Não é a doutrina que vem trazer culpa, né? Pelo contrário, ela vem te trazer um ensinamento de que você está aqui para se desenvolver. E você só vai aprender as coisas se você experimentar. E quando você experimentar, nem sempre você vai acertar. Não é assim? Faz parte o erro também. Claro. O importante é o quanto você reconhece dos seus equívocos, né? E o quanto você trabalha para modificá-los ou para não repeti-los. Sim. Não é isso? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz de dominar as suas más inclinações e as suas más tendências. É isso que o Kardec preconizou lá atrás, né? É verdade. Não é isso? É por isso que eu falo que é você com Deus, né? São as suas batalhas internas, né? É você com Deus no seu dia a dia, né? Na hora que você coloca lá o travesseiro, a cabeça no travesseiro à noite, fazer aquela reflexão. Isso aí. E sabe, Edson, uma coisa que eu tenho refletido nos últimos tempos também, às vezes a gente, principalmente quando a gente ingressa no Espiritismo e a gente se descortina nessas possibilidades, esses conhecimentos, a gente quer mudar tudo, né? E às vezes fica meio pesado, né? Então o espírito também tem que ter essa consciência que a gente pode se melhorando um pouquinho a cada dia. Sim. E trabalhar frentes, né? Necessidades. Então a gente escolhe lá uma frente que a gente sabe que está mais deficiente e vai pôr nossa energia, o nosso amor ali. Então a gente vai trabalhando pouco a pouco, a gente vai construindo, né, uma pessoa melhor, né, com a nossa dedicação, né, você pôr a sua energia naquilo que você quer melhorar. E na hora que a gente dá aquela vacilada, é a prece, é a oração, pedir forças para Jesus, para os amigos da espiritualidade, que nos sustentem naquela decisão que a gente tem de melhorar em determinados aspectos. E aí a gente vai caminhando para frente.